Muito boa noite a todos que acompanham a programação do Canal do Boi. Em 2018, o brasileiro deverá comer mais carnes, principalmente a carne bovina. Agora que o país começou a retomada no crescimento econômico, uma reação direta é o aumento do consumo de proteína animal. Em 2018 também haverá uma volatilidade de preços, assim deve se comportar o mercado. Portanto, o pecuarista deve ficar de olho no seu planejamento, na margem e não nos preços. São algumas das conclusões do relatório de bovinocultura do Rabobank. E compradores de boiadas pressionam o mercado. Nesta quinta-feira, em quase todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria, os preços da arroba hoje caíram. Semana continua ainda de poucos negócios para a pecuária de corte no país. O mercado de reposição ainda muito lento, o mercado de boi gordo também muito lento. Mas a gente vai abordar a cotação, a variação dos preços nesta quinta-feira. É isso mesmo, Zaidan. E ainda tem os preços atualizados do milho e do mercado pecuário, além da previsão do tempo para todo o país. Hoje, quinta-feira, 4 de janeiro, está no ar o Pecuária BR. Começa o Pecuária BR de hoje falando sobre exportação de carne bovina, que ficou entre os principais destaques no setor industrial aqui em Mato Grosso do Sul. Veja mais informações na reportagem de Kleber Rabelo. No setor industrial, Mato Grosso do Sul cresceu em 2017. Foi um ano marcado por crise em vários setores, mas ainda assim o PIB industrial é de mais de 20 bilhões de reais. A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 9,1% comparado com 2016. Todos sabem aí que 2017 foi um ano de extrema dificuldade, então não é novidade para ninguém. E desta forma, numa avaliação bem rápida, os números de Mato Grosso do Sul são assim bastante animadores quando comparados com outros estados. Tivemos aí alguns avanços significativos em algumas áreas e os números ainda não são aqueles todos que nós gostaríamos de anunciar, mas são números verdadeiros e são números que relatam aí exatamente o que aconteceu no ano de 2017. Segundo o presidente da FIEMES, só no mês de novembro, a indústria respondeu por 86% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul, 14% a mais que o acumulado em todo o ano. O destaque ficou para os segmentos frigorífico, celulose e papel, extrativo mineral, óleos vegetais, couros e peles e siderurgia e metalurgia básica, que somados representam 98,1% da receita total das vendas de Mato Grosso do Sul, de produtos industriais ao exterior. Mesmo com números positivos, o presidente da FIEMES destacou que ainda não há posição confortável para os empresários, levando em consideração a quantidade de indústrias que fecharam este ano, a massa salarial que caiu 3,2% e o desemprego que continua crescendo. Não tem situação confortável para empresário no Brasil nos últimos tempos, né? Então, todas essas inseguranças jurídicas e que traziam custos não administráveis pelas empresas, traziam intranquilidade. Então, nós acreditamos na retomada de 2018 em razão ao cenário. Então, a partir do momento que você tem juros aí na faixa de 7%, quando você tem recursos, até porque nós tínhamos recursos do FCO com juros caros, quando você tinha recurso do BNDES, tinha com juros caros. A insegurança jurídica na contratação de trabalhadores era um problema muito sério no Brasil. Então, superada essa fase, nós já projetamos vários setores em condições de contratação imediata. E é o que vem acontecendo. Mesmo diante da crise que o mercado da carne enfrentou em 2017, o setor frigorífico foi o que mais gerou emprego em Mato Grosso do Sul neste ano.
De acordo com o radar industrial da FIEMS, o segmento gerou mais de 25 mil novas oportunidades de trabalho e movimentou mais de 15 bilhões de reais. A matéria-prima forte nossa que é a carne. Então nós temos uma matéria-prima considerável, né, de proteína animal, da mesma forma que temos a soja e o milho, que vem superando ano a ano. As dificuldades são as mesmas, né? A gente vê que algumas plantas, né, voltaram a funcionar. O Cidrolândia tem um caso, devemos ter a retomada de outra planta frigorífica no interior. Então tem aí pelo menos uma meia dúzia de plantas novas de setor de carne bovina que avança. Também tem a avaliação dos projetos da própria JBS na produção de aves, né, que vem evoluindo, suínos também vem evoluindo positivamente. Então a gente vê que a proteína é realmente um grande setor para todo o estado. E a empresa não é 2, 3, 4 pessoas, né? Vocês viram aí que nós estamos falando de 25 mil trabalhadores, é um setor. Pode ter os seus problemas de direção, mas a equipe dos grupos, né, elas, né, têm superado as empresas. São 6 horas e 23 minutos no horário de Brasília. Vamos falar de clima agora. No centro-sul do país, a umidade do solo ainda favorece o crescimento das pastagens. Vamos saber da Juliana Rezende como é que fica o tempo nos próximos dias. Com um canal de umidade ainda atuando no centro do país, os pastos devem conseguir manter bom ritmo de crescimento. Isso porque o solo segue bastante úmido, em algumas áreas até alcança 100% de umidade no solo, especialmente nessas áreas mais claras do mapa. Agora, nos próximos 5 dias, este canal de umidade ainda segue atuando, acaba sendo alimentado por conta de áreas de baixa pressão que se formam na costa da região sudeste. E aí este canal de umidade acaba garantindo chuva tanto para a região centro-oeste, sul de Minas Gerais e norte do estado de São Paulo. E é uma chuva expressiva, porque o volume de água é mais elevado, em torno de 70 milímetros, em apenas 5 dias. Agora, nos próximos 5 dias, essas instabilidades agora perdem um pouco mais de intensidade e aí tem previsão de chuva mais abrangente na maior parte do centro-sul. Volta a chover no sul do Brasil e grande parte aqui do sudeste e centro-oeste também segue chovendo, só que dessa vez o volume é mais baixo e não passa de 30 milímetros o volume de água em apenas 5 dias. Durante o terceiro período, até o dia 19 do mês de janeiro, as chuvas voltam a ganhar um pouco mais de intensidade aqui entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, sul de Goiás, leste do estado do Mato Grosso do Sul e também no estado do Paraná. Agora, nas demais áreas, previsão ainda de pancadas abrangentes, só que são pancadas mais fracas. Então, ao longo das próximas semanas, o setor da pecuária ainda deve seguir bastante otimista, porque tem previsão de chuva abrangente na maior parte das áreas de pastagens do centro-sul, o que devem seguir mantendo os pastos com bom crescimento por conta do solo, que segue bastante úmido. Acreditando na produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo, não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 km de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. E a ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a
a rede, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né, os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate. A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento. Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos. Já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Com isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora, que nós abatemos, deu 1,2 kg dia de ganho de peso. O dólar fecha novamente em queda. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz para a gente o fechamento da moeda americana nesta quinta-feira. Boa noite, Sara, com você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, o dólar teve mais um dia de queda hoje frente ao real. E como eu já falei essa semana, o mercado entrou 2018 mais otimista, depois que o Brasil não teve a nota rebaixada pelas agências de classificação de risco, que era aí um dos temores do mercado por causa do adiamento da votação da reforma da Previdência. Mas nesse momento os investidores ainda seguem de olho nos esforços do presidente Michel Temer para tentar a aprovação da reforma da Previdência, prevista para ser votada agora em fevereiro na Câmara dos Deputados. Hoje, a queda do dólar frente ao real foi menos acentuada do que nos últimos dias, foi um pouco próxima da estabilidade, mas ainda assim mostra uma valorização do real frente ao dólar mais um dia. A queda hoje da moeda norte-americana, portanto, foi de 0,06% e o dólar comercial termina esta quinta-feira aos R$ 3,23 mais 50. Esse é o fechamento do dólar para esta quinta-feira. E no acumulado da semana, a moeda norte-americana tem queda de quase 2,5% frente ao real. Renata, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Sara volta com mais informações de preços do milho, do suíno e também do frango. E o brasileiro deve consumir mais carne em 2018. A recuperação do consumo chega a 4 quilos per capita, segundo a estimativa do Rabobank. As informações já no próximo bloco. Em 2017, o pecuarista teve menos dificuldades para comprar milho para engordar os animais. É o que diz a Scott Consultoria. O Kleber Rabelo vai trazer os detalhes. Boa noite, Kleber. Boa noite, Zaidan, Renata, boa noite a todos. Isso aí, apesar da baixa movimentação interna, as exportações em bons volumes deram, em dezembro de 2017, uma boa sustentada no preço do milho. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, interior do estado de São Paulo, a saca de 60 quilos do cereal terminou 2017 cotada em R$ 32,00, sem o frete. Houve alta de 3,7% em relação à média de novembro, mas ainda assim o cereal custava 14,4% a menos na comparação com dezembro de 2016. Considerando a praça de São Paulo, em dezembro era possível comprar
4,58 sacas de milho com o valor de uma arroba de boi gordo. Em relação ao mesmo período de 2016, o poder de compra do pecuarista frente ao alimento concentrado aumentou 13,1%. Isso significa 0,53 saca de milho a mais adquirida com o valor de uma arroba de boi gordo. Renata. Obrigado pelas informações, Kleber Rabelo. Bom, e você sabe a importância dos bezerros para a pecuária brasileira? E quais os cuidados que devem ser tomados na cria? Esses assuntos foram abordados durante a entrevista que o Zaidan fez com o especialista e também professor José Ábito. Confira. Qual a importância do bezerro hoje para a macroeconomia pecuária? O objetivo da pecuária é o bezerro. Pode ser ela de corte ou de leite. Porque é o seguinte, vamos falar primeiro no leite. Ah, mas eu não quero bezerro, eu quero leite. Mas a fêmea não dá leite sem a parir. Então ela tem que parir. Qualquer fêmea, seja ela mulher, vaca, ela produz leite após o parto. Então, ela tem que parir. No caso do pecuarista de corte, o objetivo dele é produzir bezerro. Então eu brinco muito, né, nas nossas conversas, quando eu dava aula, pior do que o abortamento é você deixar o bezerro morrer após o nascimento, que aí você já perdeu tudo. Você perdeu 1 ano de gestação, porque o grande problema da vaca, a gente fala, o bezerro vale ouro, mas ele demora 1 ano para nascer. Se você deixar ele nascer e se você perder... É um prejuízo. E no Brasil grande. Se perde 7% da produção de bezerro. Segundo estatística, aí nós temos 200 milhões de cabeça, vamos pôr por aí, uns falam 215, 210. Deve nascer aí uns 50 milhões de bezerro por ano. Se perde 7%, 3 milhões e 500 mil bezerros por ano se perde. Entre machos e fêmeas. É muito bezerro, né? É muito bezerro. É muito dinheiro. A R$1.100, R$1.200 para fazer a conta e ficar... É isso aí. E as vacas de primeira cria? Você disse que o colostro não é tão forte como o das vacas antigas. O que se deve fazer para esse bezerro, para o filho dessa Isso principalmente é um alerta para o pessoal que trabalha com transferência de embriões. O pessoal prefere implantar os embriões em novilhas virgens, vamos falar assim, porque ela não tem sequela de parto, o índice de prenhez é melhor, é um animal novo. Então pega aquela novilhada de 10 arrobas e implanta os embriões. Ela pare, mas segundo os estudiosos, o colostro da vaca jovem, ele tem muito pouca imunoglobulina. Então ele mama aquele colostro, mas ele não tem imunidade, aquela imunidade que ele precisaria dar. Inclusive aconteceu um caso engraçado que o pessoal chega me chamava a fazenda, eu estou nascendo, está morrendo tudo. Eu falei, nós vamos fazer o seguinte, você vai no vizinho, vê uma fazenda que tem bastante vacas. Provavelmente se tiver uma vaca, um rebanho leiteiro, o pessoal não usa muito colostro. O bezerro mama, depois ele descarta aquilo, o pessoal trata de suíno com aquilo. Então, o que é a jogada? Fazer um banco de colostro. Você coloca numa garrafa PET de 2 litros e põe num freezer. Você deixa lá um freezer cheio. E congela isso? Congela, fica congelado. Nasceu um bezerro, uma novilha nova. Você vê que a novilha é muito nova, provavelmente ela vai ter um colostro fraco, como diz na prática. Põe o colostro no banho-maria e dá o bezerro logo após o nascimento. Nasceu, vai lá, em 2 horas você aquece aquele leite, você vai dar uma... Porque o colostro tem que ser mamado o mais rápido possível, sabe? Porque existe um mecanismo de bloqueio de entrada de bactéria no organismo. A partir do momento que o potro, que o bezerro coloca a boca no chão, que entra a bactéria, e tem um estímulo protetor que estimula o intestino a fechar as papilas, para não entrar a bactéria na circulação, não ser absorvido. E como o colostro é constituído de moléculas grandes, se você deixar para dar o colostro daí 12 horas após o nascimento, ele não vai absorver as imunoglobulinas. Então, fornecer colostro o mais rápido possível. E se tiver problema de mortalidade, por exemplo, diarreia crônica,
de arreias virais, você monta um banco de colostro na sua fazenda que você resolve o problema. Aí que eu estava te contando, eu fui em algumas fazendas, depois o pessoal ligava, pô Zé, você veio aqui resolver o nosso problema sem aplicar uma injeção. Eu falei, não, você já está fazendo, curou um bio, mamou colostro, está fazendo o metafilato pro bezerro, continua com o problema é a imunidade. Faça um banco de colostro, você vai resolver o problema. Mas resolve lá na frente. Esses aqui tem solução? Geralmente começou a perder numa fazenda, o pecuarista ele espera acontecer, né? Começou a morrer 1, 2, 3, 4, morreu meia dúzia, aí já começa a ficar alerta, né? Qual que é a diferença de um bezerro bem tratado, daquele que teve problemas, foi socorrido, conseguiu sobreviver, lá na frente, na hora de... Vamos falar em termos de produção de carne, que é o objetivo do pecuarista de corte. Vamos falar de leite também, que é no caso da fêmea. Eu acho que o bezerro, a gente fala muito, discute muito com colegas nutricionistas, o bovino é um animal abençoado, né? Ele consegue recuperar, não vou falar assim que um bezerro que teve um problema no pós-nascimento, que ele vai dar um boi ruim. Ele tem uma capacidade de recuperação. Vai depender muito da quantidade. Se a mãe for leiteira, ele vai superar. O problema maior que eu acho é a mortalidade. Porque quando começa a morrer numa fazenda, bezerro, morre muito bezerro. E como dizia minha avó, para tudo tem jeito, menos para a morte. É verdade. Então você tem lá, nasceu lá um lote de 50 bezerros, você perdeu 10 bezerros, o seu lucro já foi, né? Mas você foi a primeira pessoa de quem eu ouvi dizendo que o bezerro, o macho, é importante para a pecuária leiteira também. Os outros não consideram tanto o bezerro. Ele não é, o bezerro em si não é importante, mas o parto é importante. Pelo parto. Bom, e falando em bezerro, confira agora a cotação do bezerro nas principais praças de produção do país. Seis horas e 43 minutos no horário de Brasília. O Rabobank divulgou recentemente um relatório com os principais produtos da agropecuária: boi, milho, leite. Nós vamos abordar agora alguns itens desse relatório sobre a bovinocultura. Vamos ver. De acordo com o relatório do Rabobank, o brasileiro deve consumir mais carnes em 2018. Será o reflexo da retomada do crescimento da economia do país. Como já é tradição, grande parte da produção da carne bovina deve ser consumida no mercado interno, cujos primeiros sinais de recuperação foram sentidos no segundo semestre de 2017, depois de mais de 2 anos consecutivos de queda no consumo per capita de carne bovina. O Rabobank estima que o potencial de recuperação de consumo de carne é de até 4 quilos per capita ao longo dos próximos 2 anos. O relatório menciona também que novos desdobramentos de investigações policiais envolvendo o setor pecuário podem trazer impactos negativos para as exportações de carnes em 2018. Mas há ainda a perspectiva para a retomada de importações, como a dos Estados Unidos para a carne bovina in natura e a Coreia do Sul para a carne suína, que podem trazer oportunidades para os negociantes brasileiros, segundo o relatório. O setor ainda aguardará em 2018 uma solução para as restrições da Rússia em relação às importações de carne bovina e suína. Essas restrições podem trazer impactos negativos, principalmente para a suinocultura. A Rússia é o terceiro maior comprador de carne bovina do Brasil e é o destino número 1 da carne suína brasileira.
As operações e denúncias no primeiro semestre de 2017 trouxeram um impacto negativo para as importações de carne. As vendas externas de carne bovina caíram 8% no comparativo com o mesmo período do ano anterior. No segundo semestre, os embarques foram retomados e o resultado final foi de um aumento de cerca de 10% no volume exportado de carne bovina. Cerca de 1,5 milhão de toneladas foram embarcadas em 2017. O relatório destaca que em 2018 o cenário deverá ser de aumento de oferta de carne bovina, como resultado do aumento esperado no número de animais terminados, tanto pelo aumento do abate de fêmeas, quanto pela postergação de abates observada parcialmente em 2017. De um lado, a perspectiva é de aumento na disponibilidade de volumes para exportação e, de outro, de potencial de recuperação no consumo interno. Ainda segundo o relatório, 2018 é ano eleitoral, que pode trazer instabilidade no ambiente político e reflexos pontuais no mercado de carne bovina. Com isso, a recomendação para os produtores é de uma gestão de riscos com foco nas margens e não em preços. Portanto, o pecuarista deve ficar de olho nos seus custos de produção. A relação de troca entre o boi gordo, bezerro ou boi magro deve permanecer acima dos patamares históricos, beneficiando o produtor que realiza a recria e a engorda. Por outro lado, as cotações do milho em 2018 ainda estão indefinidas e poderão ser um ponto de atenção a depender do volume de produção da segunda safra. O ano de 2018 parece ser mais promissor para todos os atores da cadeia de carne bovina no Brasil, inclusive frigoríficos, diz o relatório. Mas isso não significa um cenário estável de preços. Na realidade, maior volatilidade parece ser o cenário mais possível para 2018. O mercado futuro pode trazer oportunidades, principalmente para produtores que tenham uma gestão de risco baseada na trava de margens, o que pressupõe conhecimento preciso dos custos de produção. A depender da existência e duração das restrições de acesso ao mercado russo em 2018, os preços locais podem ser impactados pela maior oferta no mercado doméstico, diz o relatório do Rabobank. Estou aqui com o João Pedro para comentar esse relatório, João. É isso aí, Zana. Eu acho que a grande questão que ele fala muito é que nós dependemos do mercado interno. Mais de 80% é a carne, nós, brasileiros, que comemos. A questão é a seguinte, você vem no país com um crescimento de 1% esse ano, esse 1% já representou um aumento de mais de 2% nas carnes, todas as carnes, frangos, suínos e aves e bovino. A previsão do que se fala é um crescimento de 2,7 a 2,8 esse ano, 2018, ou seja, teria um potencial de crescer alguma coisa por volta de 5% nas carnes, ou seja, a carne bovina iria disputar com as demais carnes um aumento da sua participação. Cada 1% que nós aumentarmos de consumo per capita, nós estamos falando em 200 mil toneladas. Então, se aumentarmos o consumo em 4%, seria 800 mil toneladas a mais de carne, o que é um número bastante expressivo. E isso seria importante para que o mercado tivesse um cenário de preços um pouco mais remuneradores ao produtor, já que o primeiro semestre de 2017 foi um desastre, e especialmente para o criador. No segundo já houve uma melhora, nós estamos passando agora... Passando o ano com preços a 145, 146, baseado em São Paulo, para o boi. Agora vamos ver o comportamento daqui para frente. As exportações foram muito boas no segundo semestre, recuperamos o desastre do primeiro, recuperamos no segundo semestre. Você tem alguns casos pontuais, como o caso da Rússia. O caso da Rússia é muito mais uma barganha de preço, barganha de negócio, do que restrição por questão de sanidade ou alguma outra coisa qualquer. No caso dos suínos, eles estão usando a ractopamina, que é um estimulador de crescimento, que eles proíbem na Rússia. Mas se eles não comprar carne suína brasileira, vão ter que comprar carne europeia ou americana, que também usa. Então, não sei como é que vai ficar a situação deles lá. Agora, para a carne bovina, eles são importantes, que são o terceiro maior mercado. E é um mercado, a exemplo dos mercados árabes, que está se recuperando em função do preço do petróleo.
A Rússia depende umbilicalmente do petróleo. Talvez o complexo petróleo entre óleo e gás natural representa uns 70% das exportações russas. O preço do petróleo hoje no mercado o Brent, está se aproximando dos $66 o barril, um preço bem melhor do que estava há 2 anos atrás, que chegou a $30 o barril. Então, a economia russa deve estar em recuperação, e a hora que tem essa recuperação, eles vão ter que aumentar as importações de carne para atender o mercado deles. E isso está acontecendo também no Iraque, na Arábia, no Egito, Iraque. Então, todos esses países que dependem de petróleo, infelizmente a Venezuela, que era um grande cliente nosso, e inclusive do animal em pé, com esse governo populista, demagógico deles, não tem, mesmo com o aumento do preço do petróleo, não saiu do fundo do poço. É um desastre a Venezuela. Mas é uma pena. Mas os outros demais países estão aumentando. Então você vê um cenário brasileiro com expectativa de crescimento da economia, com inflação baixa, e principalmente inflação nos alimentos. Hoje você compra um feijão a R$ 2,80, se comprar o feijão um ano atrás a R$ 7,00. Então você vê uma deflação nos alimentos e a carne pode ocupar esse espaço, um aumento maior na mesa do brasileiro. Então nós temos esses dois cenários. A expectativa é de aumento nas exportações, com essas recuperações principalmente desses mercados, Estados Unidos e Rússia, e a perspectiva de aumento no consumo interno também. Mas o relatório diz que haverá mais oferta de gado gordo no mercado. Você tem o abate fêmea, vai haver, o preço do bezerro não está muito estimulador, você vai ter um abate fêmea que foram retidas uns 3, 4 anos atrás, especialmente em 2014, 2015. A retenção de fêmeas era um fato, porque já que havia um preço bom do bezerro, a fêmea valia mais no campo criando do que no gancho. Hoje está invertendo. Hoje você volta a ter a engorda de novilhas, ou seja, você prepara uma novilha para entregar com 12, 13 arroba, e ela não pariu nenhum bezerro. Ela vai direto da desmama, passa para a recria e já vai para a engorda. Vai ter um aumento de oferta, sim, mas esse aumento de consumo interno e aumento das exportações, com certeza absoluta, absorve esse aumento de oferta. Uma outra coisa que o relatório diz é que o pecuarista deve trabalhar de olho, ou com o seu planejamento, de olho na margem, que ele vai ter como resultado entre o que gasta e o que arrecada, e não no preço. Quer dizer, o preço vai ser de volatilidade ao longo de 2018. O confinador, que vai ser vai aumentar o confinamento provavelmente em 2018, se vem do ano 2017, o primeiro semestre com dificuldades, o segundo já melhor do confinamento, mas há uma tendência de voltar o confinamento a ocupar um espaço maior. O confinador, normalmente faz operações de proteção de preço, ele faz hedge, ou em bolsa, ou comprando opções, garantindo um preço, quando o preço lá na frente remunera ele, porque o confinador... Esse ano, 2017, não teve o mercado de opções, ou é a termo? Não, o mercado a termo que não teve. Não teve o mercado a termo porque a situação dos frigoríficos era extremamente complicada, e você teve todas essas confusões de operações. Agora, 2018, você não tem um cenário ainda claro, nesse aspecto de mercado a termo. Os frigoríficos sabem que tem uma oferta boa de animal durante o ano, vai ter uma oferta boa, então eles vão ficar, talvez não abram preço para compra futura. Apesar de que o grupo JBS, que é tem uma participação significativa nos abates no Brasil, alguma coisa por volta de 33%, ele deve voltar mais à carga, já que ele é responsável por 52% das exportações brasileiras. Então, possivelmente, ele volte à carga e é um instrumento que eles usam, é o mercado a termo de comprar. Mercado de bolsa. Mercado de bolsa, a grande alternativa seria opções, já que o produtor ele não é muito familiarizado e também não tem muito fluxo de caixa para atender ajustes, se porventura ocorram, quando ele vende contratos. Os ajustes são diários. São diários. Então, o produtor realmente... Então, a opção não. A opção ele paga o prêmio, acabou. Ele vai exercer ou não lá na frente. Se houver uma alta, ele vai se beneficiar da alta e não vai usar. Se houver uma queda de preço, a opção vai garantir um preço mínimo para ele. Essa é uma política que o Rabobank comenta muito nas suas apresentações. Já participei de 2, 3 apresentações de técnicos do banco, que eles comentam, olha, o produtor tem que saber o custo.
Quanto me custa a arroba? Esse boi que está lá, eu tenho o preço do boi magro, eu tenho o preço da diária, eu tenho o tempo que eu vou tirar ele, eu amarro, eu sei meu custo. Bom, se meu custo me deixar uma margem que me remunera, eu vou e compro ou opções, ou faço operações de futuro, ou a termo, se porventura houver o mercado a termo. Esse ano realmente não houve. Raríssimos casos que a gente comenta que o frigorífico comprou no mercado a termo. Agora, 2018 é um outro cenário. Você vê as margens dos frigoríficos estão boas, as margens que eles estão trabalhando são boas. O CPEA, volta e meia, mostra trabalhos mostrando acima de 20%, 25% de margem em relação ao preço que ele paga pelo animal, pela arroba do boi. Então, eu acho que as margens, o varejo também está com margens boas. Então, se houver qualquer problema, qualquer dificuldade de comercialização, esses dois setores que não sofreram com a crise de 2017, ao contrário do pecuarista que sofreu, é o momento deles abrir mão também um pouco da margem deles, para poder desovar. A carne é um grande... O frigorífico, o supermercado usa a carne como um atrativo. Se você vê nos frigoríficos, no supermercado, a carne fica lá no fundo. Ou seja, ele tem que passar por todas as gôndolas para chegar na carne. E junto com a carne ele vai levar a cerveja, vai levar outras coisas mais. Então a carne para os supermercados é um excelente atrativo para levar o consumidor até lá. Obrigado, João. Bom trabalho. Depois do intervalo comercial, tem mais informações sobre o mercado do boi 2017, perspectivas para 2018. Até já. De volta agora com a previsão do tempo para o centro-norte do país, onde a umidade do solo segue elevada, o que vem favorecendo as pastagens, o crescimento delas. Veja mais detalhes na previsão com Juliana Rezende. O calor e a umidade do ar mais elevada na região nortista segue mantendo as instabilidades tropicais de maneira bastante abrangente na metade norte do Brasil. Por conta disso é que a umidade do solo segue bastante elevada, especialmente aqui nessas áreas em rosa, alcançando índices de encharcamento no estado do Amazonas e até no sul do Pará. Agora, nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva bastante abrangente, tanto na região norte como também na região nordeste. As pancadas mais fortes ficam restritas aqui no estado do Amazonas, sul do Pará até o Tocantins. O volume de água pode alcançar até 70 milímetros, enquanto que no nordeste até tem previsão de chuva abrangente, só que o volume de chuva vai ser menor do que na região norte. Dessa vez não deve passar de acumulados de até 30 milímetros entre o Maranhão e também o Piauí. Durante a segunda semana, as instabilidades agora no interior do Nordeste começam já a perder um pouco mais de intensidade. O volume de chuva vai ser mais baixo, não passa de 15 milímetros na faixa oeste da região nordestina, enquanto que na região norte ainda tem previsão de pancadas abrangentes, só que o volume também de chuva acaba sendo um pouco menor. No estado do Tocantins até o Pará não deve chover mais do que 30 milímetros. As instabilidades mais fortes ficam concentradas na faixa oeste do estado do Amazonas e também no Acre, onde pode ocorrer até temporais, porque as pancadas de chuva ganham cada vez mais intensidade. Durante a terceira semana, até o dia 19 do mês de janeiro, chuva forte ainda aqui na faixa oeste da região norte, enquanto que nas demais áreas, tanto entre o estado do Pará, Tocantins e praticamente toda a região nordeste, tem previsão de pancadas de chuvas abrangentes, só que com volumes mais baixos. Então, ao longo das próximas semanas, ainda tem previsão de chuva bastante abrangente, tanto na região norte como também na região nordeste. E as áreas de pastagens ainda seguem muito beneficiadas. De olho na retomada do crescimento econômico do país, a Associação dos Produtores de Aves do Rio Grande do Sul entrou no ar com uma campanha para incentivar o consumo. Veja detalhes com Anelise Nicolodi. A campanha é inspirada no programa Ovos RS, iniciado há 5 anos, que fez o consumo per capita gaúcho superar a média nacional, chegando a 227 unidades por habitante ano. No país, são 192 unidades por habitante. A iniciativa é também uma resposta aos efeitos sentidos após a Operação Carne Fraca.
A carne de frango é a mais consumida no Brasil, 42 quilos per capita. Mas nos últimos 2 anos, por conta da recessão, o volume foi reduzido em quase 2 quilos por habitante. A avicultura do Rio Grande do Sul, terceira maior produtora e exportadora do Brasil, deve encerrar o ano com 817 milhões de aves abatidas, uma pequena queda de 0,85% em relação ao ano anterior. Já a exportação de carne de frango vai fechar o ano com um volume superior a 741 mil toneladas. É praticamente o mesmo volume de 2016. A exportação de ovos, tanto processados quanto in natura, deve alcançar quase 2 mil toneladas, com queda de aproximadamente 44% em relação ao ano anterior. A campanha da Asgave quer, sobretudo, valorizar a qualidade da carne de frango, que tem baixo teor de gordura e alta taxa de proteína. Bom, agora a gente volta à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz os preços atualizados do suíno, do frango e também do milho. Mas antes, né, Sara, tem informações, destaques sobre as exportações do cereal, é isso mesmo? É isso mesmo, Renata. Ainda na linha das exportações, então, hoje, agora há pouco, Safras e Mercado divulgou as exportações do milho brasileiro no mês de dezembro, que os embarques ficaram quase 300% acima do que em dezembro de 2016. Foi 297%, para ser mais exata, de aumento nas exportações do milho para o mercado internacional no mês de dezembro de 2017. Agora, a má notícia é que o preço do milho caiu hoje, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Eu vou começar com o milho no indicador CPEA Mercado Físico. Ontem a saca de 60 quilos aparecia por R$ 33,67 e hoje, então, com uma queda de 0,17%, passou para R$ 33,61 o preço do milho no mercado físico, indicador CPEA. No acumulado do mês de janeiro, o preço do produto vem em queda de quase 0,5% agora neste primeiro mês do ano. No mercado futuro também, como eu já antecipei, o milho teve queda hoje nos principais contratos, com exceção ao contrato de setembro, onde ele teve alta. Nos contratos entregues agora em janeiro deste ano, a queda foi de 0,24%. E o valor da saca que ontem aparecia por R$ 33,20, hoje então com essa queda caiu 8 centavos, ficou em R$ 33,12, tanto no ajuste atual quanto nos últimos negócios. Já os contratos entregues em março deste ano tiveram uma desvalorização de 0,23%, também muito parecida com o contrato de janeiro e de maio. E o valor da saca para março, que ontem estava em R$ 34,10, hoje foi para R$ 34,02 no ajuste atual, subindo aí 3 centavos nos últimos negócios. Já os contratos entregues em maio deste ano ficaram em R$ 33,77 a saca, no ajuste atual, subindo um pouquinho nos últimos negócios. O contrato de maio foi mais negociado hoje no mercado do milho, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E os contratos entregues em setembro, esses sim tiveram uma alta de mais de 0,5% na sessão desta quinta-feira, e o valor da saca passou de R$ 32,15 para R$ 32,33 no ajuste atual, voltando a cair nos últimos negócios. Do milho passamos para o mercado de suíno, que continua tudo igual como a gente mostrou ontem. R$ 3,39 é o preço do quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina, que aí desde o dia 27 de dezembro, pelo menos 26 de dezembro também não estava nesse mesmo patamar de R$ 3,39, permanece, portanto, neste mesmo valor de acordo com o indicador CPEA. Já o frango teve uma queda hoje também no indicador CPEA Mercado Físico. O valor do frango congelado no dia 27 de dezembro, vamos retomar, ele vinha em R$ 3,80 no atacado de São Paulo, depois caiu para R$ 3,79, depois ontem foi para R$ 3,74 e hoje então teve mais uma queda, indo parar em R$ 3,69 o preço do frango congelado no estado de São Paulo, uma queda de 1,34% no dia e de mais de 2,5% no acumulado do mês de janeiro. Lembrando que foi a maior oferta do produto que acabou aí pressionando os preços do frango nesse início de ano. Renata, é com você mais uma vez.
Tá certo, Sara. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco ela volta com os preços atualizados também do bezerro e do boi gordo. Zaidan. E agora os touros do dia você vai ver com o Adriano Edival. Olá, amigos que estão acompanhando a programação do SBA. Mais uma vez estamos de volta com Touros do Dia para apresentarmos a você um banco genético. É um conceito que nós te apresentamos, toda a equipe da Cemex. Desta vez eu vou te mostrar dois touros. Vou mostrar o Máximo, lá da Vera Cruz, e vou mostrar para você também o Magno, que já aparece na tela. Um touro top 0,5%, pacotes com 100 doses. A R$ 30 a dose, você vai montar o pacote com 100 doses através do telefone 47990 3195-3297. O Magno é bacana, o bacana já não existe mais, né? Então o Magno é esse acasalamento extraordinário, bacana com o Quark da Colonial, bacana que é um touro extraordinário para fazer fêmeas, consequentemente o Magno traz isso também, né? Ele hoje é de propriedade da Agropecuária Naviraí. Então você que está nos acompanhando pelas lentes do SBA, Naviraí, para quem não sabe, acho que o Brasil todo conhece, mas não custa repetir, uma empresa, uma propriedade focada numa seleção consistente, baseada em fertilidade, precocidade, carcaça, acabamento e muita estrutura. Você consegue visualizar os animais oriundos do trabalho da Naviraí de longe, por causa desse antebraço largo, dessa coxa larga, esse bom comprimento de costelas, e é isso que o Magno nos apresenta. Vamos para a avaliação do touro. Na LCP ele é top 2%, no PMGZ ele é top 0,5%. Touro com DEPs equilibradas para ganho de peso, maternal, fertilidade, precocidade e carcaça, aliado a uma acurácia excepcional em suas provas, advindo de inúmeros filhos avaliados e também fazendas que utilizaram o touro e deram esse feedback, né? Mostrando que realmente o Magno, que é filho do Bacana, é um touro excepcional. Nós estamos falando de uma linhagem Lengruber. Magno é um dos touros da Naviraí mais utilizados. No último leilão Naviraí Camparino, na Expo Genética, os seus filhos foram destaque pela padronização de carcaça. Vendo esse volume de posterior, vendo a sua progênie, precisa falar mais alguma coisa sobre padronização de carcaça? Acredito eu que não. Magno foi utilizado na estação de monta Naviraí por 2 anos consecutivos, viu? Então é o que eu estou falando para você. Quem produz, usa o produto porque atesta, porque o produto é bom de verdade. R$ 30 a dose, monta o pacote com 100 doses. O telefone é o 4799195-3297. É mais um touro dentro do Touros do Dia. Vamos para o próximo touro, deixa eu mostrar mais um. Pode trazer o Máximo FVCP. Ele já apareceu na tela, oriundo do trabalho do meu amigo Jairo Carneiro Filho e do Eduardo também, a Fazenda Vera Cruz, que fica no município de Barra do Garças, numa parceria com a Fazenda Moreira. Esse touro, ele é filho do campeão da MN, ou seja, linhagem Lengruber, também na linha paterna, e na via materna ele traz a via do provador do IZ, muito forte. A Vera Cruz faz uma seleção baseada também em números e sumários positivos, índices próprios, com um valor Vera Cruz acima da média, acima da curva. As novilhas são inseminadas de 14 a 18 meses lá na Vera Cruz e ficam apenas as que emprenham. Precocidade, rendimento de carcaça e acabamento estão aliados nesse reprodutor que eu estou vendendo o pacote com 100 doses a R$ 22 a dose. O telefone para você manter contato é o 4799195-3297. Vamos para a avaliação dele. Na NCP ele é top 4%, no PMGZ ele é top 1000% e no Qualitas ele é top 1000% também. Touro Penat 2016 com mais de 1.000 doses distribuídas. A imagem vai seguindo e daqui a pouco vai aparecer quem? A mãe desse reprodutor. Eu estou falando da Halawa, ela já aparece na tela quando eu falo, foi uma coincidência muito positiva. Essa consistência genética pela sua linha materna traz a sua mãe Halawa, que foi valorizada em mais de R$200 mil, 50% dessa vaca. Sabe por que ela foi valorizada? Por que o mercado paga? Por que o mercado valoriza? Barriga de ouro, ventre de ouro, tudo que ela põe no chão é ouro. Presta atenção no que eu vou falar para você. Essa vaca ela é top 01, a melhor em 1.000 vacas avaliadas. A primeira do sumário Qualitas. Colocou 3 filhos em centrais com 3 pais diferentes. Isso é consistência genética. E essa consistência genética está agregada e implementada nesse touro que aparece na tela. O Máximo
FVCP. O telefone para você adquirir o máximo FVCP é o 47991953297 a R$ 22,00, pacote com 100 doses, ou então você vai procurar um representante da Cemex próximo de você. Assim nós vamos encerrando mais uma edição do Touros do Dia. Voltamos a qualquer momento com oportunidade de investimento. Em 3 gerações, você muda completamente a cara do seu rebanho. Por isso, muita atenção na hora de fazer um investimento. Preste atenção na sanidade do sêmen que você está adquirindo, preste atenção na bateria de touros que você está fazendo o seu investimento, porque conhecendo o trabalho da Cemex, eu tenho certeza que você vai fazer um investimento seguro e o resultado será positivo. Um abraço a todos, muito obrigado e até uma outra oportunidade. Tá certo. Bom, e no próximo bloco você acompanha o indicador de preço do boi gordo e também do bezerro, direto de São Paulo, com a Sara Kirchhoff. Nós já voltamos. Após um ano de muitos desafios para o pecuarista brasileiro, 2018 começa com mais otimismo do setor. Mas com muita cautela, é o que diz o relatório divulgado hoje pelo CPEA. Kleber. É isso mesmo, Zaidan. Espera-se um ano de 2018 bastante positivo, um cenário economicamente favorável tanto na esfera nacional quanto na internacional, que pode beneficiar toda a cadeia da carne bovina. De acordo com o CPEA, no Brasil, a economia pode se recuperar pautada na diminuição da taxa de juros, no controle da inflação, na estabilidade do câmbio, na redução do índice de desemprego e na melhoria do PIB. Esse contexto favorece o aumento do consumo geral da população. Com uma projeção de crescimento do PIB nacional em torno de 2,7%, o CPEA calcula que pode haver um aumento de 2,2% no consumo interno de carne bovina. As projeções são otimistas, porém podem ser afetadas por fatores que hoje ainda são incertos, requerendo, portanto, cautela e também ações de operadores do setor pecuário. Zaidan. Obrigado, Kleber. Agora mais informações do CPEA, os indicadores de preço da pecuária. Em 2017, os preços do boi gordo, da carne e também do bezerro caíram em boa parte do ano. O indicador Esalq BMF Bovespa para o boi gordo se manteve abaixo do de 2016. A média fechou em R$ 138,80, 9,22% menor em termos nominais. Em termos reais, considerando-se a inflação do período, a queda ainda é mais intensa, de 10%. A maior média mensal do indicador foi registrada em janeiro, de R$ 148,39. Já a menor, de R$ 124,50, foi verificada em julho, conforme dados do CPEA. Assim como o mercado do boi, a maior média mensal da carne foi registrada em janeiro, 10,14 quilos, e a menor em julho, 9,13 quilos, em termos nominais, considerando-se os dados do CPEA levantados no mercado atacadista da Grande São Paulo. Os preços do bezerro também estiveram abaixo dos de 2016 e de 2015 em termos nominais. A maior média mensal do indicador Esalq BMF Bovespa do bezerro, praça referência Mato Grosso do Sul, de R$ 1.236,19, foi verificada em janeiro. De fevereiro em diante, os preços do animal praticamente só caíram, registrando a menor média do ano em agosto, de R$ 1.090,13. A média de 2017 foi de R$ 1.151,75, 12,6% abaixo da de 2016. Bom, agora você acompanha a cotação do boi gordo à vista pela Scott Consultoria, apuração feita para uma boiada comum. A gente começa com a região sul do país, dá uma olhada nas cotações nesta quinta-feira, fechando, portanto, boi gordo à vista. Agora a região norte, na sua tela, também, boi gordo à vista, região nordeste. Agora, a região centro-oeste, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, lembrando que essa apuração é para uma boiada comum, centro-oeste, e finalizando com a região sudeste do país, a apuração feita pela Scott Consultoria. Bom, outra fonte de informação
é a Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa também pela região sul do país, segundo a apuração da Rural Business. Pode pôr na tela, agora sim, aí estão as cotações nas principais praças, região norte, região nordeste agora, com a apuração feita pela agência Rural Business, na sequência, região centro-oeste. E para a gente finalizar, preço boi gordo à vista nesta quinta-feira, região sudeste do país, Rural Business. Com vocês, Aidan. Obrigado. Esses foram os preços apurados pelas nossas fontes de informação em diversas praças do país. Vamos saber agora o mercado do boi negociado na Bolsa em São Paulo. Vamos voltar para lá com a Sara. Quais são os números de hoje, Sara? Caiu tudo hoje, Zaidan. Caiu boi gordo no mercado físico, no mercado futuro e caiu também bezerro no indicador CPEA mercado físico. De acordo com o Safras e Mercado, as quedas agora observadas acontecem por uma demanda mais retraída no mercado e esse movimento é natural do início de ano. Eu vou começar destacando o preço do bezerro no indicador CPEA para o mercado físico. Ontem eu mostrei aqui que o preço do bezerro estava em R$ 1.159,27 por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul e hoje, com uma queda de 0,66%, foi parar em R$ 1.151,65 por cabeça o preço do bezerro para esta quinta-feira. No acumulado do mês, a queda é de 1,69%. O boi gordo, como eu falei, também teve um dia de queda hoje no indicador CPEA. O preço da arroba que ontem aparecia por R$ 146,90, hoje teve uma queda de quase 1,5%, parando em R$ 144,80. Isso aqui no estado de São Paulo, de acordo com o indicador CPEA para o mercado físico. No acumulado do mês de janeiro, o boi gordo tem queda de 0,82% neste mesmo indicador. No mercado futuro, como eu já havia antecipado também, boi gordo teve queda hoje nos principais contratos negociados aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. De olho no painel, eu vou começar destacando os contratos que vencem agora, em janeiro, que caíram mais de 0,5% nesta quinta-feira, passando de R$ 148,35 o valor da arroba, que vinha no ajuste anterior, para R$ 147,55 no ajuste atual, caindo ainda mais 5 centavos nos últimos negócios. Já os contratos entregues em fevereiro tiveram uma queda de 0,48% e o valor da arroba, que ontem aparecia por R$ 147, hoje caiu 70 centavos, foi parar em R$ 146,30, portanto. Já os contratos entregues em março tiveram uma queda também muito próxima do contrato de fevereiro, as quedas foram todas muito parecidas, em torno de 1%, e o valor da arroba para o boi para o contrato entregue em março do boi gordo, que ontem aparecia por R$ 147,40, hoje foi para R$ 146,70. E os contratos que vencem em outubro deste ano, que é o mês referência para o mercado do boi gordo, tiveram uma queda de 0,36% nesta quinta-feira, com o valor da arroba passando de R$ 153,60 do ajuste anterior para R$ 153,05 no ajuste atual e ficando em R$ 153 nos últimos negócios. Mas, de acordo com uma nota disparada hoje pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, as projeções para 2018 são positivas, mas requer ainda uma cautela. A ideia é com você. Volatilidade, cautela. Obrigado, Sara, pelas informações. Isso a gente já viu agora há pouco, os relatórios que apontam que 2018 tem um pouco mais de otimismo, não resta dúvida, porque as nossas exportações deverão continuar num ritmo bom. O consumo interno, que é um grande segmento para a nossa pecuária de corte, deve aumentar também. Então, são fundamentos importantes, mas ainda há muita cautela a ser adotada pelo pecuarista, que, segundo o Rabobank, deve ficar de olho na margem dele e não no comportamento dos preços. Um dos destaques que nós mostramos no Pecuária BR desta semana, aliás, o meio pecuário todo do país acabou falando desse assunto, o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que cria a segunda-feira sem carnes nos estabelecimentos
públicos do Estado. Fica proibido o fornecimento de carnes. O governador Geraldo Alckmin, que deve examinar agora esse projeto de lei aprovado, já disse que vai vetar o projeto. Mas os estudos continuam aparecendo, mostrando o que poderia acontecer de impacto negativo, que poderia ser esse impacto, caso esse projeto virasse lei na prática. Hoje nós vamos mostrar o estudo da Scott Consultoria. Acompanhe o Iberville Neto. Olá, meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar a respeito do projeto de lei que foi aprovado no final do ano passado, a segunda sem carne, e ao que tudo indica, a lógica indica, vai ser vetado pelo governador nos próximos dias. Inclusive ele já deu sinalização a respeito dessa iniciativa. Mas nós vamos focar aqui apenas no que isso representa em termos de carne bovina, em termos de bovinos. Nós fizemos algumas estimativas, sem entrar no mérito da questão como um todo, que tem muitos pontos a serem discutidos, e não é o objetivo aqui. Nós apenas fizemos uma estimativa com base no que é consumido numa segunda-feira no sistema prisional e no sistema educacional do Estado de São Paulo, uma estimativa, e que são os principais consumidores, segundo dados da Secretaria de Fazenda do Estado, compilados pela Folha de São Paulo. Lembrando que essa medida não se aplicaria ao sistema de saúde. Então, esse seria outro importante consumidor de carne, mas não entraria na medida. Então, nós temos 240 mil presos no estado de São Paulo, considerando informações do Ministério da Justiça, e nós temos cerca de 4 milhões de alunos na rede pública estadual. Então, considerando uma refeição para os alunos da rede pública às segundas-feiras e 2 refeições, nós consideramos almoço e jantar para os presos do sistema penitenciário, nós teríamos algo em torno de pouco mais de 11 mil toneladas anuais de carnes, isso considerando todas as carnes. Como nós temos 4 carnes que basicamente são utilizadas na alimentação nesses sistemas, nós temos a carne bovina, suína, de frango e a de peixes. Então, nós consideramos que a carne bovina representa 1/3. Isso foi arbitrariamente, porque nós não temos acesso a esse detalhamento, mas a carne bovina acaba aparecendo um pouco mais frequentemente, ao menos quando nós consideramos as receitas ou o cardápio do sistema educacional que foi ao que nós tivemos acesso. Então, considerando isso, nós teríamos algo em torno de 3,8 mil toneladas de carne bovina que deixariam de ser consumidas ao longo de um ano, considerando 2 refeições no sistema prisional e uma refeição, excluindo o período de férias, no sistema educacional. Isso equivaleria a algo em torno de 18,2 mil cabeças a menos de bovinos abatidas por ano. Na verdade, não deixariam de ser abatidas, deixariam de ser destinadas a este fim. O mercado e a oferta de bovinos provavelmente se ajustaria por meio de preços e outro destino. Então, esse é um ponto. E essas 18 mil cabeças, o que isso representa em termos de produção? Considerando um desfrute de 20%, nós teríamos algo em torno de 90 mil cabeças de rebanho, um rebanho de 90 mil cabeças, para suprir essas 18 mil cabeças por ano. E essas 90 mil cabeças utilizando insumos para nutrição, utilizando insumos de sanidade, em cima de uma área que paga imposto, gerando receita, gerando empregos. E então é uma cadeia, é algo muito mais complexo do que se tentou colocar por meio desse projeto de lei que está bem simples, bem simplista, inclusive. Então, apenas trazendo esses números, isso sem entrar no mérito nutricional, no mérito do direito de cada um escolher o que quer comer e da importância da merenda na nutrição de crianças, principalmente as que têm menos renda. Então, sem entrar nesses outros méritos todos e sem desconsiderar a importância de bem-estar animal, questões relacionadas à saúde, questões ambientais, tudo isso é importante, mas cada ponto desse já tem as suas discussões muito bem detalhadas e não vai ser uma segunda-feira sem carne que vai gerar uma consciência divina na população para pensar sobre o assunto, ainda mais na população que vai sentir mais falta dessa carne porque não tem outros meios para acessá-la muitas vezes, no caso principalmente do sistema educacional. Bom, por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. Olha, obrigado Iberville, que é analista da Scott Consultoria. Vamos lembrar, né, Renata, que esta semana também um outro estudo da Agroconsult veio aqui para o programa pelo Maurício Nogueira e esse estudo estima, caso esse projeto de lei
vire lei, o governador já deve vetar, mas o estudo foi feito, o impacto seria de 29 bilhões de reais por ano, não só para a pecuária do estado de São Paulo, mas para toda a cadeia, como mostrou bem o Iberville Neto. Ou seja, nada favorável aí para a cadeia produtiva e também para o consumidor, né, Zaidan? É verdade. Bom, vamos embora? Vamos embora. Bom, o Pecuária BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Fica agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. Até amanhã. Tchau, tchau.